Essa análise aprofundada é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, vamos mergulhar no caderno 12, focado em conhecimento específico para analista no apoio à advocacia. O tema é um pilar do direito constitucional, poder legislativo. A gente vai cobrir estrutura, o Estatuto dos Congressistas e suas imunidades, o processo legislativo e, para fechar, a fiscalização pelo TCU e pelas CPIs. E olha, esse é um tema que a FGV adora, não só pela teoria pura, mas pelas entrelinhas, sabe? Pelas situações limite que testam de verdade o conhecimento sobre separação de poderes, sobre as prerrogativas dos parlamentares. Nosso objetivo aqui é justamente iluminar esses pontos que costumam ser as cascas de banana na hora da prova. Certo. Então vamos desempacotar isso de um jeito diferente. Que tal a gente seguir a jornada de uma lei controversa? Vamos imaginar que um parlamentar tem uma ideia polêmica. Primeiro, que tipo de proteção ele tem para propor e defender essa ideia sem medo? Isso nos leva direto às imunidades. Segundo, como essa ideia polêmica navega pela fábrica de leis para, quem sabe, virar lei de verdade? Aí a gente entra no processo legislativo. E por último, se essa nova lei der origem a um contrato duvidoso, quem entra em campo para fiscalizar? É aí que aparecem as CPIs e o TCU. A missão é transformar essa complexidade toda numa história clara. Vamos começar? Roteiro excelente. Começar pelas proteções é o alicerce de tudo. O mandato precisa ser livre para ser efetivo. Exato. Então, vamos ao primeiro ato, o escudo do parlamentar. A gente ouve muito sobre imunidades, mas na prática, isso significa que um político pode falar o que quiser? Por exemplo, a questão 01 do material do professor Lessa traz um cenário clássico. Um deputado estadual sobe na tribuna e ofende um empresário. Ele pode ser processado por isso? Essa pergunta é o ponto de partida perfeito. A resposta é um sonoro não. E a razão é a chamada imunidade material, ou inviolabilidade. O artigo 53 da Constituição diz que parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Dentro da Casa Legislativa, no exercício direto da função, como na tribuna, essa proteção é considerada pela jurisprudência do STF como absoluta. Absoluta. Quer dizer, sem exceção nenhuma lá dentro. Exatamente. Não se entra no mérito se a intenção foi boa ou ruim, sabe? Presume-se que a fala tem conexão com o mandato. Peraí, então dentro do plenário a proteção é total, tipo um campo de força, mas e fora dali? Numa entrevista, nas redes sociais, hoje em dia a maior parte do debate político acontece online. A proteção é a mesma? Aí o jogo muda completamente. Fora da Casa Legislativa, a imunidade não é mais absoluta. Ela só existe se houver um claro nexo funcional. Nexo funcional. Isso, uma conexão direta entre o que foi dito e o exercício do mandato. Ofensas pessoais gratuitas, desvinculadas do debate público, não estão cobertas. É uma diferença sutil, mas que a FGV explora ao máximo. E tem mais um detalhe crucial que o material aponta na questão 10. Para os vereadores, essa proteção tem uma limitação geográfica. A inviolabilidade deles só vale dentro da circunscrição do município. Ah, então o vereador de uma cidade não pode ir em outra e falar o que quiser, mesmo que seja sobre o mandato dele. Exato. Uma ofensa proferida em outra cidade pode não ser coberta. Entendi. O escudo tem fronteiras tanto temáticas quanto geográficas. Agora vamos para outra imunidade, a formal. Essa é a que gera mais polêmica, a que lida com prisão e processo. A ideia que fica no ar é que parlamentar não pode ser preso. Isso é mito ou verdade? É uma meia-verdade. E aí que mora o perigo. A regra geral é a liberdade, sim. Mas a Constituição abre uma exceção muito específica. Prisão em flagrante de crime inafiançável. E mesmo nesse caso, o processo não é nada simples. O material na questão 08 detalha bem o procedimento. E como funciona? Ele é preso e pronto? Não. A Constituição cria uma salvaguarda política.
Uma vez preso em flagrante, os autos são enviados em 24 horas para a respectiva Casa Legislativa. E quem decide se o parlamentar continua preso ou não são seus próprios pares. Uau! Quer dizer que o Congresso inteiro pode votar para soltar um colega, mesmo que ele tenha sido pego em flagrante cometendo um crime grave. Isso soa complicado. É exatamente essa tensão que a Constituição cria. A decisão é política e precisa do voto aberto da maioria absoluta dos membros da Casa. Maioria absoluta. Sim. A lógica por trás disso é proteger o mandato de prisões arbitrárias ou com motivação política. Mas, na prática, gera esse debate todo. E vale lembrar de uma mudança importante da Emenda 35 de 2001. Antigamente, para o STF sequer começar a processar um parlamentar, precisava de uma licença da Casa. Hoje não precisa mais. Ah, isso já muda bastante as coisas. Muda. O processo começa, mas a Casa ainda tem um poder. Por iniciativa de um partido e voto da maioria absoluta, ela pode sustar o andamento da ação penal. Certo, o escudo é forte, mas não é impenetrável. Agora que entendemos a proteção do legislador, vamos para o segundo ato, a fábrica de leis. Como a ideia daquele nosso parlamentar polêmico se transforma em lei. Um ponto que sempre confunde é a matemática da aprovação. Maioria simples versus maioria absoluta. Parece detalhe, mas decide o destino de uma lei. Certo. Decide tudo. A diferença é fundamental. Pensa assim, maioria absoluta é um número fixo, um alvo estático. É metade mais um do número total de membros da Casa. Na Câmara, com 513 deputados, a maioria absoluta será sempre 257 votos. Sempre. Não importa se só tem 300 deputados na sessão. Não importa. Você precisa dos 257 sims. É uma exigência mais dura, reservada para matérias mais sensíveis, como as leis complementares. Ok, a maioria absoluta é como precisar de um número específico de votos na diretoria da empresa, não importa quantos diretores apareceram para a reunião. E a maioria simples? É a maioria dos votos dos que estão presentes na sessão, desde que tenha quórum, claro. Se naquela sessão com 300 deputados 280 votarem, a maioria simples seria 141. É o quórum padrão para as leis ordinárias. E o material do professor Lessa traz uma jurisprudência interessante. Você pode aprovar uma matéria de lei ordinária por lei complementar, usando o processo mais rigoroso. Não há problema. Mas o contrário, usar o rito mais simples por uma matéria que a Constituição exige o mais complexo, gera uma inconstitucionalidade formal. E é insanável. Aprovado. A lei do nosso parlamentar passou pelo Congresso. Mas ainda não acabou, né? Agora a bola está com o presidente. O que ele pode fazer? A questão 02 do caderno fala sobre a derrubada de um veto. Isso me faz pensar, o poder de veto do presidente é tão grande assim? É um poder imenso, um dos principais instrumentos do sistema de freios e contrapesos. Após a aprovação, o projeto vai para a sanção. O presidente tem 15 dias úteis. Se ele ficar em silêncio, ocorre a sanção tácita e a lei nasce. Mas ele pode vetar, de forma expressa e justificada, seja por inconstitucionalidade ou por ir contra o interesse público. Mas o Congresso pode passar por cima disso? Pode. O Congresso tem a palavra final. Ele pode derrubar o veto. E como eles fazem isso? É uma batalha difícil. É uma batalha que exige muita articulação política. Para derrubar o veto, o Congresso precisa do voto da maioria absoluta dos deputados e, separadamente, da maioria absoluta dos senadores, em sessão conjunta. E um ponto fundamental: essa votação é aberta. Acabou a era do voto secreto para análise de vetos, o que aumenta a pressão da sociedade sobre os parlamentares. Lei. Eu sempre ouço o governo legislando por MP, medida provisória. Parece um atalho, uma forma de passar leis sem o debate do Congresso? É isso mesmo? É exatamente essa percepção, e ela tem um fundo de verdade. A MP é uma ferramenta poderosa, mas excepcional. A Constituição exige 2 pressupostos: relevância e urgência. O presidente edita a MP e ela já sai com força de lei. Vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E aqui vem o pulo do gato. Um mecanismo de pressão brutal. Se a MP não for votada em 45 dias,
Ela provoca o trancamento de pauta na casa onde estiver. Trancamento de pauta? Sim, ela impede que qualquer outra coisa seja votada. Uau! Então uma única MP pode parar todo o legislativo. Isso é uma alavancagem de poder gigantesca para o executivo. Mas ela pode tratar de qualquer assunto? De jeito nenhum. A Constituição impõe limites claros. MP não pode tratar de matéria penal, processual, eleitoral, nem de temas de lei complementar, por exemplo. Mas dentro do que é permitido, é uma ferramenta muito forte. E já que estamos nesse tema, preciso te contar a pegadinha número 1 da FGV sobre processo legislativo, que a questão 06 do caderno ilustra perfeitamente. Ah, lá vem. O vício de iniciativa. Vício de iniciativa parece algo bem técnico. É técnico, mas a situação é fácil de entender. Imagine que um deputado estadual propõe uma lei dando aumento para os servidores do Poder Executivo. Certo. Acontece que a Constituição diz que essa proposta é de iniciativa exclusiva do governador. Mesmo assim, a Assembleia aprova e o próprio governador, que deveria ter iniciado o processo, vai lá e sanciona a lei. A pergunta é, a sanção do governador conserta o erro inicial? A lógica intuitiva diria que sim, certo? Se quem devia propor concordou no final, qual o problema? Exato, parece que o problema foi resolvido. Ele concordou, afinal. Pois é. E por muito tempo até o STF pensou assim. Existia uma súmula antiga, a súmula 5, que dizia que a sanção consertava o vício, mas o entendimento mudou radicalmente. E essa virada que a FGV adora cobrar. A jurisprudência dominante hoje é que a sanção não convalida o vício de iniciativa. Não conserta. Não. É um pecado original que contamina a lei inteira. Ela nasce morta, é inconstitucional porque fere a separação de poderes na sua origem. É um vício insanável. Quem são os olhos do legislativo para fiscalizar isso? A ferramenta mais famosa é a CPI. Como ela nasce? A CPI nasce do direito da minoria. O flash memo #31 do caderno deixa isso claro. Não é preciso que a maioria do plenário concorde. Basta o requerimento de 1/3 dos membros da casa, indicando um fato determinado para ser investigado e com prazo certo de duração. 1/3, fato determinado e prazo certo. Preenchidos esses 3 requisitos, o presidente da casa é obrigado a instalar a comissão. É um direito constitucional da oposição. Ok, a CPI foi criada. Na TV, parece que eles têm poder de polícia, de juiz. Eles podem tudo. Quais são os verdadeiros poderes e, mais importante, os limites de uma CPI? Isso é o ponto central. A Constituição dá à CPI poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Isso é muita coisa. Significa que uma CPI pode, por decisão própria, determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados. O registro das ligações, não o conteúdo. Certo. Ela pode convocar ministros, intimar testemunhas, ir a qualquer lugar colher provas. Então ela pode ver meus extratos bancários, mas ela pode, por exemplo, mandar a polícia arrombar minha porta para uma busca e apreensão, como o juiz faria? Não. E essa é a fronteira. É o que chamamos de reserva de jurisdição. Existem atos que só um juiz pode determinar, para proteger direitos fundamentais. Uma CPI não pode decretar uma busca e apreensão domiciliar, como no cenário da questão 04. E prisão? Também não pode decretar a prisão de alguém. A única exceção é o flagrante por falso testemunho durante o depoimento. Nem ordenar uma interceptação telefônica ou o bloqueio de bens do investigado. Para tudo isso, a CPI precisa pedir autorização ao Poder Judiciário. E vale um alerta do Flash Memo 39. O STF já decidiu que CPI municipal não tem o mesmo poder das outras. Ela não pode, por conta própria, quebrar o sigilo bancário de um investigado. Entendido. A CPI é uma investigadora poderosa, mas não é um tribunal. E além dela, temos o Tribunal de Contas, o TCU. Qual o papel dele nesse quebra-cabeça? Ele é mais forte que uma CPI? São papéis diferentes. O TCU é o grande órgão técnico que auxilia o Congresso no controle externo, principalmente o financeiro. Ele fiscaliza as contas, a legalidade e a eficiência dos gastos, mas um ponto que a FGV adora e que a questão 07 do caderno explora é a sua competência para sustar atos e contratos ilegais, e é uma diferença crucial entre os dois. Que seria? Se o TCU encontra uma ilegalidade num ato como um decreto, ele pode sustar os efeitos diretamente. Ele tem poder para isso.
Agora, se a ilegalidade está num contrato administrativo, a competência primária para sustar é do Congresso Nacional. Ah, então ele não pode anular o contrato sozinho. Não de imediato. O que o TCU faz é comunicar o Congresso. Se o Congresso não fizer nada em 90 dias, aí sim a bola volta para o TCU, que ganha a competência para decidir e sustar a execução do contrato. É uma competência subsidiária. Ufa! Percorremos a jornada completa. Foi muita informação, mas tudo conectado. Para fechar, vamos sintetizar as ideias-força que não podem ser esquecidas. Aquelas para a véspera da prova. Com certeza. Seguindo a linha do professor Lessa, vamos aos pontos vitais. Primeiro, imunidades. Lembre-se da fronteira clara entre a proteção absoluta dentro da Casa Legislativa e a relativa, que exige nexo com o mandato fora dela. E não esqueça do limite territorial para os vereadores. Certo. Segundo, processo legislativo. Grave a diferença matemática entre maioria simples e absoluta. E a regra de ouro. A sanção do chefe do executivo não cura um vício de iniciativa. É um erro fatal. E o terceiro? E terceiro, CPI. Ela tem superpoderes de investigação, como quebrar sigilos, mas ela para na porta da reserva de jurisdição. Lembre-se, CPI não entra na sua casa, não te prende e não bloqueia seus bens sem um juiz autorizar. Síntese perfeita. Para terminar, fica uma reflexão para quem nos ouve. Vimos que a CPI tem limites claros, como não poder determinar uma busca domiciliar, o que muitas vezes é crucial para uma investigação. Diante de crimes cada vez mais complexos, especialmente os de colarinho branco, fica a pergunta: essa reserva de jurisdição continua sendo o equilíbrio perfeito entre a eficácia da investigação parlamentar e proteção de direitos? Ou ela poderia ser repensada para dar mais agilidade ao combate à corrupção? Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Existe algum tema específico que gostaria de ver analisado aqui? Deixe nos comentários. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!